autor da obra Senhora é José de Alencar, um escritor brasileiro atuante no século XIX, um dos principais nomes da literatura de sua época. Foi também orador, político, advogado e crítico. Seu trabalho literário tinha como principal característica a apresentação da tradição cultural brasileira, o que o levou a escrever romances ambientados em diversas paisagens e períodos históricos. Senhora é caracterizada como um romance urbano, visto que sua principal temática e trama visam retratar os costumes e as características da época. A obra também apresenta uma crítica ao casamento por interesse, muito comum na época, e um enredo atrelado de romance e mudanças entre os personagens. A obra tem como trama a vida de Aurélia, uma pobre órfã que deseja casar-se com Fernando Seixas. Porém, como Aurélia era pobre, o rapaz a troca por Adelaine Amaral, uma mulher rica que lhe proporcionaria um melhor futuro. Entretanto, Aurélia acaba recebendo uma enorme herança do avô e assim ascende socialmente e começa a ser cobiçada por pretendentes interesseiros. O livro é dividido em 4 partes: o preço, trama atual, quitação, representa o passado de Aurélia, posse e resgate. Por esses títulos, percebe-se termos não românticos, mas sim voltados para a relação de dinheiro. Eles são uma hipótese de compra que Aurélia fez, a aquisição do próprio marido. Retrata de forma subjetiva a crítica ao casamento por interesse. Na primeira parte da obra, conhecemos Aurélia como uma personagem rica e que frequentava bailes e festas nobres. Também é representada uma concepção em que a sociedade da época não aceitava mulheres independentes. Por mais que Aurélia fosse responsável por tudo, tinha companhia de um tio e de Firmina, para ser bem vista socialmente e para que percebesse que as pessoas só gostavam dela por seu dinheiro. Em um baile específico, porém, Aurélia decidiu escrever uma carta a um senhor chamado Lemos, seu tio, pedindo-lhe que preparasse para ela um casamento arranjado com um homem chamado Fernando. Nessa parte da obra é apresentada melhor a história de Aurélia, mulher que ascendeu socialmente. Aurélia era filha de uma pobre viúva camareira, a Emília. Seu pai, Pedro Camargo, era filho de um rico fazendeiro e casou-se com Emília sem dizer ao pai, que quase morreu sem conhecer a neta. Emília ficou com dificuldades para criar a filha com a morte de Pedro. Foi nesse período que Aurélia, com seus 18 anos, conheceu Fernando. Ela era apaixonada por ele, muito doce e meiga. Mas, por causa dos interesses, ele a abandonou. Com o desenrolar dos fatos, Aurélia ficou órfã da mãe também. Nem tudo é tristeza. A notícia boa foi que ela herdou do avô uma enorme herança. Ele a procurou antes de falecer e deixou tudo para ela, que ascendeu socialmente por causa da fortuna adquirida, e por isso começou a ser bem vista por pretendentes interesseiros. Como consequência disso, ela se tornou fria e calculista. Nesta parte da obra é retratada a posse de Fernando Seixas pela Aurélia e seu casamento de aparências, pois suas vidas eram cheias de rancor. Quando estavam em bailes ou na frente de amigos, só trocavam gentilezas, carinho. Mas, quando estavam sozinhos, dormiam em quartos separados. O ar era cheio de ódio e desafeto. Fernando era como um escravo de Aurélia. Nesta última parte da obra, o romance entre Fernando e Aurélia vai aumentando, mas eles não se deixam envolver por orgulho. Fernando suporta a humilhação da mulher até conseguir dinheiro suficiente para cobrir tudo que ela havia gasto investindo no casamento. Ele já não estava mais interessado no luxo e conseguiu trabalhar com dedicação em um negócio importante. Quando juntou o equivalente ao dote, procurou Aurélia para pedir o divórcio. A verdade é que ele precisou comprar sua liberdade de volta, deixar de ser tratado como um homem vendido. Fernando já não era mais o mesmo homem que buscava um casamento arranjado, tornara-se um trabalhador. Certo dia, Aurélia confessou todo o amor que tinha por Fernando, declarou que com a mudança pela qual passaram, e sendo estranhos um ao outro, o passado podia ser esquecido e viveriam o amor que sentiam. Fernando, ouvindo essa confissão, beijou sua esposa e assim se reconciliaram. Aurélia, diante de tudo,
Aurélia, diante de tudo isso, fez uma revelação. Mostrou-lhe um testamento que havia escrito no dia do casamento. Nele estava declarado que ela o amava e que deixava toda a sua fortuna para ele. Eles fizeram as pazes e consumaram o casamento, dessa vez com amor. A obra Senhora retrata Aurélia como uma personagem de essência pura, meiga, sonhadora, mas que após Fernando a trocar por Adelaine, tornou-se fria, calculista, temperamental e vaidosa. Essa personagem assemelha-se às características do romantismo por primordialmente ser pura, meiga e sonhadora, assim como a mulher idealizada perfeita. Eu quero me divorciar de você. Isso não faz sentido, eu comprei o teu amor. Eu te depositei a mesma quantia do seu contador. Espere, Fernando. 11 meses se passaram desde que nós dois nos casamos. E agora somos completamente estranhos. E me ajoelho diante de ti e suplico o teu amor e imploro o teu perdão. Não, Aurélia, foi o seu dinheiro que nos separou para sempre. Aqui está o testamento. Essa é a prova do nosso amor. Eu fiz uma declaração para você. Now the world